Olá, estou aqui de novo para a gente conversar sobre coisas que têm nos incomodado, que incomodam a mim e com certeza incomoda você também. E eu queria falar hoje sobre a questão da aprovação da legislação trabalhista, da modificação na legislação trabalhista que ocorreu essa semana no Senado Federal. Foi um momento de grande retrocesso para o Brasil. Nós temos uma legislação trabalhista que, nos países avançados, representa avanço na relação capital-trabalho, mas que esse Congresso, em especial o Senado, ao aprovar, nos levou de uma forma muito violenta a um passado que já está muito distante de nós. E eu queria exemplificar isso com um documento interessante, que esse documento é uma carta que foi enviada por produtores de café do Vale do Paraíba, na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e em 1888 foi mandado ao Senado Imperial pleiteando uma indenização pela abolição da escravidão. Um dos signatários dessa carta é um antepassado meu trisavô, e eu queria ler só a introdução dela para a gente fazer um comentário sobre o que a gente está vivendo hoje. Olha só. Aos augustos e digníssimos senadores e representantes da nação, os abaixo assinados, lavradores residentes no município de São José da Além Paraíba, província de Minas Gerais, feridos em sua propriedade pelo ato legislativo de 13 de maio do corrente ano, que lhes arrebatou inesperadamente o único elemento de trabalho com que contavam para efetuar a abundante colheita deste ano, convencidos de que a lei, por mais soberana que seja, não pode atentar contra a inviolabilidade humana, sobre a qual repousa a fruição de todos os direitos que, garantidos e reconhecidos pela lei, formam, por assim dizer, a harmonia da ordem social em que vivemos. E que o governo, unido ao parlamento naquele dia, praticou um ato que perturbou profundamente a paz, a tranquilidade e a produção da lavoura, decretando imediata e incondicional abolição do único elemento de trabalho, elemento que se constituía uma propriedade, embora anômala ou sui generis, mas que era uma propriedade e que vivia à sombra da lei. Mais adiante eles vão tecendo, ou provavelmente foi redigido por um advogado da época, eles vão tecendo comentários onde a lei que diz que da propriedade, que ela não distingue um objeto, uma terra, de um escravo, enfim, ela não é um pleito que eles encaminham. Com certeza houveram centenas, talvez milhares de pleitos como esse, de senhores de escravo, que se dirigiram ao governo pleiteando essa indenização. Deve ter sido um ato organizado na época. E talvez tenha sido até esse o motivo que o Rui Barbosa, quando foi ministro da Justiça, logo no início da República, ele mandou que se incinerassem todos os documentos relacionados a transações de escravo, para que isso impedisse, então, a continuidade dessas ações na Justiça. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: para eles que assinaram isso naquela época, a harmonia da ordem social, ela existia numa sociedade escravocrata, né? Onde haviam senhores, brancos e escravos, cada um na sua posição. Essa que era a harmonia social. E também ele diz aqui que a lei não pode atentar contra a inviolabilidade humana, a expressão que eles usam. É claro que a inviolabilidade humana, o humano aí se restringe apenas a eles, né? Brancos, senhores de escravo e donos de bens. Né? Os escravos não faziam parte da categoria humana de então. Essa era a visão de então. O que eu chamo a atenção é o seguinte: não houve mudança de pensamento da elite brasileira de lá para cá. A elite brasileira, para ela, as relações que ela tem de trabalho ainda são relações escravocratas. Ainda hoje, no Brasil, ainda existe trabalho escravo. Há poucos anos atrás, 10 anos, me parece, talvez até mais, 15 anos, 4 funcionários federais foram assassinados na cidade de Unai, em Minas Gerais, por estarem investigando trabalho escravo
dos produtores de feijão daquela região. Essa é uma realidade que existe ainda. A realidade do trabalho hoje é uma truculência, é uma relação truculenta que existe entre o patrão e o empregado. Você tem diversas formas de se disfarçar isso, e a Justiça do Trabalho, a legislação do trabalho, a principal função dela é mediar o capital e o trabalho, para que a economia possa andar, aí sim, em harmonia. Mas a elite não se interessa por isso. Nenhuma das medidas propostas e aprovadas pelo Senado vai gerar aumento de emprego. Nenhuma das medidas previstas vai gerar aumento de renda. E a renda do trabalhador, ela é fundamental para fazer a economia funcionar. Toda, isso aí a gente sabe desde lá do Keynes, toda a renda do sistema produtivo vem do consumo. Se as pessoas não têm renda para ter consumo, o sistema produtivo se lasca, se ferra todo. Ora, tudo isso está sendo feito para beneficiar quem tem capital, dinheiro em espécie, que são os grandes bancos. Eles é que estão, na verdade, por trás disso. E eles vivem de renda, eles vivem de emprestar para o governo. Para eles, tanto faz se nós temos emprego ou se nós não temos emprego. Esse momento de tamanho retrocesso, onde é possível a gente comparar um discurso de senhores de escravos de 130 anos atrás com o discurso de pessoas que se apresentam hoje como representantes da modernidade, do avanço da sociedade, e a gente descobre que o discurso deles é semelhante, totalmente igual o discurso deles. Isso tem que nos fazer pensar e refletir muito sobre a ação que nós temos que tomar. Nós não podemos continuar repetindo a nossa história. Na época da abolição da escravidão, o que se fez? Como a gente viu aí nesse documento, precisava colher a safra. Não sei o que foi feito imediatamente, se foram contratados os negros para poder fazer a colheita da safra, se aquela safra foi perdida. Mas imediatamente começou a haver uma aceleração dos processos migratórios da Itália, né, do Japão, de outros países para o Brasil, de Portugal, de diversos outros países. Houve uma aceleração muito grande, né, desse processo migratório, porque os produtores de café aceitavam pagar salário para o imigrante que era branco, mesmo que fosse um salário de miséria, mesmo que sujeitasse o imigrante a condições próximas da escravidão, mas para ele se admitia pagar o salário. Para o negro não, o negro foi totalmente abandonado, deixado à margem da sociedade, sem direito à educação, sem direito a trabalho, sem direito a nada. Isso se reflete 130 anos depois, isso se reflete até hoje. O salário da população negra é menor, a criminalidade entre os negros é maior, a maior parte da população carcerária brasileira é negra. Enfim, você tem o salário dos negros é menor do que o salário dos brancos. Esses dados estão aí no Google. Se você digitar qualquer uma dessas palavras que eu disse aqui, você vai ter acesso a diversas estatísticas que demonstram isso. Nós estamos correndo, nós, trabalhadores, estamos correndo o risco de que aconteça conosco essa mesma coisa. Nós estamos sendo simplesmente afastados do processo produtivo, simplesmente. Está se desenhando o Brasil para se viver apenas da renda de quem tem capital e dane-se o resto. Vamos pensar sobre isso e vamos discutir formas de como enfrentar e vencer essa etapa. Até lá.